Olá, como vai? Tudo bem? Um prazer mais uma vez estar aqui para um vídeo que seja algo legal para sua vida, para a minha também. Mas eu estava lendo essa semana a história de um homem muito rico nos Estados Unidos e ele tinha um terreno absurdamente grande, mas muito grande. Então ele resolveu na parte da tarde, após o almoço, tomou um café, chamou seu funcionário, subiu no automóvel e disse: agora eu quero percorrer as minhas terras. O funcionário assustou-se porque era muita coisa para olhar. Aí um outro veio com um guarda-sol sobre a sua cabeça, um outro carregando uma bandeja com água, suco e etc. E ele, bastante imponente, começou a percorrer com o automóvel, olhava uma coisa, outra, subia, descia. E ele passou horas ali olhando e ainda faltava muita coisa. Então seu funcionário disse: chefe, não tem como ver tudo hoje. Ele disse: então amanhã, pela manhã, a gente volta e olha, marcou o horário, definiu tudo, voltou para casa. E à noite foi dormir normal, como todos os dias da sua vida. Mas na manhã seguinte, a família notou que ele demorava a descer, subiram ao quarto e ele estava morto. Ele não conseguiu sequer percorrer todas as terras que ele possuía. E por que eu estou contando isso? Nós estamos começando 2025, cheios de expectativas. Muitas pessoas nessa data marcam coisas de fazer, fazem promessas de mudança de vida. Ah, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, agora vou fazer o que eu não fiz antes, vou tirar a carteira, vou estudar, vou voltar a estudar, vou fazer um curso, etc, etc, e blá, 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 blá. No dia seguinte, 2 dias depois, talvez uma semana, caiu no esquecimento. E às vezes, algumas pessoas, na virada de ano assim, elas entram em pânico, em desespero, ansiedade terrível, estresse, tristezas, medo de se expor. Muita gente tem medo de se expor. Então, quando nós ficamos com muito medo de exposição, de problemas, nós acabamos estancando a saída da nossa felicidade, sabe? Para que os outros percebam isso em nós, vejam em nós que nós temos algo diferente em nós. Por exemplo, sorrir. Sorrir é correr o risco de ser tolo. Pode ver todas as pessoas em ambientes, quando elas são bem sorridentes, brincalhonas, elas demonstram sempre felicidade, elas são consideradas tolas por aqueles que não conseguem compreender isso. Chorar, por outro lado, é correr o risco de ser sentimental demais. Então ninguém está feliz com nada. Quando você ama muito, o risco é de não ser correspondido. Aí a pessoa diz: eu não vou amar nunca mais porque eu amei muito e fui abandonado ou abandonada, por exemplo. E eu fiquei muito triste, então não quero mais me envolver com ninguém. Vai perder a oportunidade de amar novamente, ainda que por pouco tempo. Muitos morreram e não amaram nem pouco tempo. Então eu começo a fazer o quê? Uma ressignificação dos problemas que me assolam. Quando você vive, você corre o risco de morrer. Mas isso é muito óbvio. Mas tudo é óbvio. Nós é que somos tolos demais. Às vezes você abre mão de ser feliz por medo do que os outros vão pensar, do que os outros vão falar, do que os outros vão achar de você. Então nós estamos começando um ano novo, é uma oportunidade de falar: não, eu vou fazer uma mudança agora. Precisa de um ano novo para isso? Não, mas é uma boa oportunidade. Você recebe aí, você é bombardeado no seu WhatsApp, no Facebook, Instagram, sabe com o quê? Com fotografias, pequenos vídeos de pessoas felizes, e não está errado isso. A diferença está quando eu vejo a felicidade do outro e penso que eu sou o único infeliz. Lembra da grama do vizinho? É uma história antiga. A grama do vizinho é mais verde do que a minha grama. Talvez seja assim. Talvez nem seja. Talvez seja só os seus olhos. Mas se as gramas dos vizinhos, são mais verdes, sabe por quê? É porque o vizinho cuida mais da grama dele.
Ou, vamos inverter, talvez você está cuidando menos da sua grama. Tudo que você fizer na sua vida, há riscos. Se você ficar com medo de amar, você está correndo o risco de sofrer toda a sua vida. Então o que nós podemos fazer com relação a isso? Eu gosto muito de ler, eu leio bastante, eu gosto muito mesmo porque isso ajuda, faz com que a gente abra os olhos para viver melhor, sabe? Então, por exemplo, Hobbes foi um filósofo, né? O filósofo morreu em 1679. Ele foi um filósofo inglês, completando, né? Um pouco antes de morrer, num momento difícil da sua vida, ele começou a gritar e dizer assim: estou diante de um terrível salto no escuro. Algumas pessoas traduzem como trevas, né? Que veio lá do inglês, então trevas tem uma conotação mais espiritual, né? Do escuro. Então, se você disser estou diante de um terrível salto no escuro, é uma dúvida. Agora, estou diante de um terrível salto nas trevas, já mudou um pouco. E ele disse isso. Eu li isso em um livro recentemente. Tem um outro, Johann Goethe, alguns falam Goethe, o nome é alemão, né? Ele é um cientista, um estadista alemão. Ele é do século XVIII, 1749, ele morreu em 1832. Os livros dão conta de que ele, pouco antes, né, no momento difícil da sua vida, ele gritava: luz, luz, mais luz, por favor, luz, luz. Se você e eu não tomarmos consciência da nossa vida hoje, nós vamos ficar em trevas o tempo todo. Eu ia usar escuridão, mas nós vamos ficar em trevas o tempo todo. Churchill foi um estadista também, britânico, ele é do século XIX também, 1874, ele morreu em 1965, 63, parece. Ele, pouco antes também, os livros, as histórias dão conta de que ele gritava: quão tolo fui, quão tolo fui, quão tolo fui. Por outro lado, quando você vai estudar as escrituras sagradas, por exemplo, a Bíblia Sagrada, aqueles que acreditam nela, como eu acredito, existiu um homem chamado Estevão. Tem um livro de Atos, né? Atos dos Apóstolos chama. Não se sabe a autoria, assim, o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 56, está escrito lá que Estevão, ao ser apedrejado à morte, ele dizia: eis que vejo os céus abertos e o Filho de Deus, o homem à destra de Deus, o Filho do homem à destra de Deus, o Filho de Deus à destra de Deus. Olha que isso! Veja a diferença das mortes desses homens, desses estadistas, filósofos, cientistas, e a diferença com Estevão. Então está lá no livro de Atos dos Apóstolos. É muito curioso quando você começa a entender essas coisas, como que nós podemos viver melhor. O que eu posso fazer então? Se eu sorrio, eu corro risco de ser tolo. Se eu chorar, eu corro risco de ser sentimental demais. Se eu amar, eu corro risco de não ser correspondido ou ser abandonado. Se eu viver, eu corro risco de morrer. O que eu tenho como solução? Nós temos um ano novo para a gente fazer. O que nós podemos fazer então? Primeira coisa, você levantar a cabeça e pensar: eu sou alguém, eu sou importante para alguém, alguém me ama, eu não vim a este mundo por um acaso. Você pode também elevar a sua autoestima. Por que elevar a autoestima? Porque você é importante. Você tem a sua importância. Há pessoas que amam você, há pessoas que dariam tudo para ver você feliz. Então a autoestima é elevada. Troca o tédio pela melancolia. Em vez de ficar entediado, eu vou ficar com sofrimento. Não, comece a meditar. Vai sorrir da vida, sabe? Vai se alegrar. Às vezes nós sofremos muito, preocupados com o quê? Com o que o outro vai pensar de nós. E às vezes nós sofremos pensando que o outro pensa de nós, sendo que às vezes ele nem pensa aquilo que eu penso que ele está pensando. Filosofia demais, né? Mas é verdade. Você sofre preocupado, pensando o que o outro pensa de você, e às vezes ele nem pensa aquilo que você está pensando, que ele está pensando. Mas é isso mesmo. Você e eu sofremos por bobagens, por coisas simples, coisas banais. Estamos começando um ano agora,
Vai começar agora o ano 2025, está iniciando aí hoje, dia 1º de janeiro. Mas como que eu faço? O que eu faço com relação? O que eu posso fazer para mudar então? Primeira coisa, vou te dar 2 dicas. Primeira coisa que nós temos que vencer, que nós temos que quebrar, que nós temos que pegar firme nele. Sabe quem? É o eu, o nosso eu. Esse eu, ele tem 3 partes: o juízo, a percepção e a razão. Quando eu aprendo a controlar, dominar o meu eu tenho mais facilidade em enfrentar os desafios que a vida propõe. E sabe de uma coisa? Os desafios da vida são inevitáveis. Eles fazem parte da vida. Eu só cresço passando por desafios. Eu só posso ter maturidade vivendo. Não existe uma possibilidade da pessoa ser madura antes de viver. Uma criança nunca vai poder ser madura, porque ela não viveu ainda. Ela pode ser madura em comparação a outras da sua idade, mas não em relação à vida, à vivência. Então, o que eu faço? Eu tenho que combater esse eu. Você tem algo em você aí chamado ego. Esse ego, ele está aqui, ó. Ele está no centro da sua personalidade, o seu ego. Do seu lado tem um superego, aqui do seu lado tem um superego, que ele controla os princípios morais da sua vida. Ele está aqui do seu lado. E do outro lado tem o id de identidade, id, que faz o quê? É o seu inconsciente. São fatos inconscientes que estão aqui. Então o id puxa por um lado e o seu superego puxa por outro. Então fica aquela briga, aquela confusão. O id puxa para cá, o superego puxa para cá. O id manda você fazer de tudo, você ser feliz, como Aristóteles ensinou. Aristóteles falou que a felicidade está nisso, viver e ter prazer. Aí ele começa a falar: viva, seja feliz. Aí o superego diz: pensa bem, olha os seus princípios morais, olha a satisfação que você tem que dar. Então você vive e eu vivo em uma guerra constante. Um puxa para cá, o outro puxa para lá, parece um cabo de guerra. E nós ficamos aqui no meio. O meu ego está aqui, ó, a minha consciência, o meu consciente, o meu real está aqui no meio. E esse puxa para cá, e esse puxa para cá, e esse puxa para lá, e nós entramos no desespero. Eu usei um outro vídeo, se você viu, me permita, por favor, repetir. É como aquele desenho animado que existia, eu não me lembro se era o Pato Donald ou se era do Pateta, que eles põem aqui do lado um capetinha com um garfo mandando você fazer coisa errada, e do outro lado um anjinho, né? Aquele cabelinho de cachinho dourado, e o anjinho diz: não vai não, não faz isso não, que você vai se perder, não vai não. E o capetinha fala: vai lá. E o anjinho não faz. Então o ego fica aqui no meio, apavorado, porque ele tem que decidir: isso aqui sou eu, isso aqui é o meu real, é quem eu realmente sou. Eu puxo para o id, que manda eu fazer o que quiser, prazer e etc. Ou eu vou para o superego, que tem a consciência, que tem os princípios morais. Desculpe. Então, esse eu meu, o que eu faço com ele? Como eu controlo o juízo, a percepção, a razão desse meu eu? Mas se você não controlar o seu eu, você vai fazer bobagens uma atrás da outra. Sabe por que nós fazemos muitas bobagens? Porque nós não temos uma abertura para compreender o outro. E isso acontece comigo, acontece com você e com as melhores pessoas do mundo. Eu estudo várias pessoas, eu estudei muito, gostava muito das leituras da Madre Teresa de Calcutá. Mas quando eu aprofundei muito, eu descobri coisas bastante desagradáveis. Eu estudei muito sobre o Martin Luther King. Nossa, o Martin Luther King foi sensacional. E eu gostava muito de estudar o Martin Luther King. Mas eu descobri coisas também desagradáveis dele. Mas Abraham Lincoln, eu sou fã demais de Abraham Lincoln. Você estudar Abraham Lincoln, você tem que aprender algo, você amadurece, porque não tem como. Foi um homem extraordinário, mas também teve suas falhas. Por que isso acontece? Você vai para a Escritura Sagrada, especialmente os cristãos, porque outros talvez não creiam, mas o apóstolo Paulo, que é a segunda maior personagem no Novo Testamento, na minha modesta, humilde e simples opinião, apóstolo Paulo é insuperável, tirando obviamente Jesus, ele é insuperável. Mas quando ele escreveu uma carta dele aos Romanos, ele falou: eu sou carnal, eu faço o que detesto, o querer o bem está em mim, mas o efetuá-lo não é fácil.
Então ele falava isso, ele tinha um espinho na carne, um sofrimento, algo que ninguém sabe explicar, que ele dizia: ah, meu Deus, tira esse espinho na carne de mim, ele está me atormentando dia e noite, já 3 vezes eu pedi para o Senhor tirar isso de mim. Então, esse controle do eu nosso, ele não é fácil. Você e eu não temos um altruísmo suficiente para conviver bem com todas as pessoas. Nós temos pouca paciência com aqueles que não coadunam com as mesmas ideias nossas. Você vê no meio religioso, tanto católico, protestante, espírita e qualquer segmento do mundo, você vai encontrar pessoas na mesma comunidade que se desentendem entre si por uma opinião pequena diferente da outra. Parece que nós somos obrigados a aceitar tudo que o outro quer, senão a gente não vai ser bem aceito, não vamos ter aquele sentimento de pertencimento. Então, o que eu tenho que fazer? O ano novo está aí, eu tenho que controlar o meu eu. A primeira coisa é controlar o meu eu. Por isso que Paulo, quando ele escreveu para os Gálatas, ele falava: andai em espírito. Olha bem, como que é isso? Andai em espírito, porque a carne e o espírito militam entre si. Imagina a carne brigando com o espírito, que luta que vai ser isso? Quem vai vencer? A que você alimentar mais. Eu tenho a carne por um lado, eu vou inverter aqui, a carne pelo lado do id. Eu tenho a carne de um lado e eu tenho o espírito do outro. Eles estão degladiando, eles estão brigando, eles estão se rompendo ali. Quem vai vencer? O que eu alimentar mais. É como alguns gostam de dizer, que você e eu temos 2 lobos dentro de nós, eles estão brigando o tempo inteiro. Vai vencer aquele que a gente alimentar mais. Nós temos 2 naturezas, a natureza boa e a ruim, e qual vai vencer? A que você alimentar mais. Então o ano novo está aí. Controle o seu eu, domine o seu eu, sabe? Quando o id puxar por um lado para você fazer mesmo, porque você tem direito, você tem que ser feliz, como disse Aristóteles, aí do mesmo o superego vai te dizer: calma, peraí, põe a bola no chão, levanta a cabeça, procura um companheiro. Não faz bobagem, não fica com a bola sozinho não. Compartilhe isso. Então saiba que você não pode viver dessa maneira. Por isso que Salomão escreveu, ele diz que o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa tem que vir de Deus, porque os meus planos não são os mesmos. Eu não vejo as coisas espirituais que estão ao meu redor e derredor, mas Deus vê, e quando eu creio em Deus, Ele vai agir e fazer diferente na minha vida. Então, quer um ano novo diferente? Quer enfrente os desafios, não fuja dos seus desafios. Controle o seu eu, domine o seu eu. E por fim, último, você tem que controlar algo muito difícil, sabe o que é? O orgulho. O orgulho é terrível. O orgulho é uma elevação exacerbada da dignidade pessoal. Ou seja, é uma pessoa que eleva tanto a sua dignidade pessoal, e isso é bacana, você elevar a dignidade pessoal, mas é exacerbada a ponto de a dignidade é tão elevada que os outros estão todos abaixo de mim. Eu sou melhor do que todos os outros, eu estou acima de todos os outros. Isso é orgulho. E como que eu faço para dominar o orgulho? Como que eu faço? Que luta que vai ser isso? Como que eu faço? Eu posso lembrar de Salomão de novo. Ele falou que o orgulho precede a ruína. Ou seja, o orgulho ele arrasta e leva leva a ruína. Ele te destrói. É como o tsunami, é como a paixão. Vem rapidamente com todo o poder, com aquele estrondo, aí depois deixa só as desgraças para trás. A paixão também é assim. Cientistas, estudiosos, etc., todos concordam, pode entrar aí nas redes sociais e pesquisar, todos concordam que a paixão dura no máximo 2 anos. Aí você vai dizer: não, mas eu sou apaixonado até hoje, já tem 20, então não era paixão, era amor. Aí está a diferença. A paixão é como um tsunami, ela vem violenta demais e por pouco tempo ela passa. Quando ela vai embora, que ela passou, a destruição ficou logo atrás. Então esse orgulho, é difícil a gente dominar o orgulho, sabe por quê? Porque nós queremos ser melhor do que as outras pessoas. Muitos de nós gostamos de ser melhores. Nós gostamos de estar por cima, né? A gente dizia na infância que era por cima da carne seca, né? Por cima da carne seca, nós gostamos disso. Então, se não dominarmos esse orgulho, Salomão de novo, ele falou, aí eu falando Salomão de novo, que há caminhos que para o homem parecem direito, mas ao final dá em cabo de morte. Parece bom, no início é muito bonito o caminho, parece direito e tal, mas são caminhos de morte.
Então, nós falamos um pouquinho aqui hoje sobre os desafios da vida, sobre os riscos que nós corremos na vida, e que se você não enfrentar esses riscos, você perde a sua oportunidade de ser feliz. E mais, nós temos que dominar o nosso eu que tem o juízo, a percepção e a razão, e o nosso orgulho, que é uma elevação exacerbada da dignidade pessoal. Então, você quer ter um ano de 2025 bem feliz? Siga algumas dessas dicas, eu tenho certeza que isso vai te ajudar. Está bem? Obrigado por ter estado comigo. Se você ficou até agora, possivelmente você é meu amigo. Mas é isso mesmo. Eu gostaria de pedir a você que reparte esse vídeo, compartilhe com seus amigos, não custa nada. Nós compartilhamos tanta coisa, às vezes tantas coisas inúteis. Eu não vou dizer que o meu vídeo é inútil, mas ele pode ser útil a alguém. Por favor, reparte, compartilhe. E se puder, vá lá no YouTube, Sérgio Cândido de Carvalho. Clica lá e se inscreva no meu canal. Eu vou fazer vídeos dentro do possível mais vezes agora. Só que eu não quero fazer muito longo. Hoje eu fiz 20 minutos, mas geralmente eu faço até 15 no máximo, tá bem? Aí eu agradeço você e te desejo um feliz 2025, de muita paz, muita realização, muito sucesso. E inscreva-se no meu canal e ajude a ser feliz, tá bom? Um abraço, até o próximo.